Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Antes de começar a aula de hoje, dois avisos rapidinhos. O primeiro aviso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem muita novidade chegando, muito vídeo para poder aparecer e você vai receber a notificação assim que o vídeo for postado, para você poder dar prosseguimento aos seus estudos. Segundo aviso, aqui na descrição tem um link para você poder ter acesso à terceira lista de exercícios, a lista referente a essa nossa aula 3. Em cada vídeo você tem um link com a respectiva lista para vocês colocarem em prática tudo o que foi ensinado nas aulas. Porque matemática você aprende não é vendo, é fazendo. Também é vendo, mas o mais importante é fazer. Não adianta só assistir, ok? Bom, dando início à nossa terceira aula, ainda no capítulo de ponto da geometria analítica, o nosso assunto de hoje vai ser ponto médio, mediana e baricentro. Vamos começar então falando do ponto médio. Então, começamos com um segmento AB, tá? Coordenadas do A, XA, YA e do B, XB, YB. Novidade nenhuma, já estão acostumados com isso, né? Aqui está a representação deles no plano cartesiano. Estão ali os pontos marcados, o segmento está em azul e as coordenadas marcadas bonitinhas ali. O que vai ser o ponto médio? O ponto médio, que a gente vai nomear como M ali, só para poder identificar, ele é um ponto que divide o segmento AB exatamente na metade. Ele divide em duas partes que têm a mesma medida, ok? Ele divide no meio, ponto médio, meio, 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 ok? Esse ponto médio que foi marcado ali, nós vamos, obviamente, como não é novidade nenhuma, a gente vai nomear as coordenadas como XM e YM. O nosso objetivo é obter um jeito de calcular essas coordenadas usando as coordenadas do A e do B, ok? Bom, vamos lá então. Para poder fazer isso, a gente vai fazer uso desse triângulo. Se você assistiu à aula 2, nós utilizamos esse triângulo para poder determinar o comprimento do segmento AB, a distância, né, entre os pontos A e B. Esse triângulo vai ser útil para a gente de novo, mas dessa vez vai ser para calcular as coordenadas do ponto M, do ponto médio de AB. Bom, a gente vai usar alguns resultados que vêm da geometria plana, tá? O primeiro deles é o seguinte: se pelo ponto médio de um lado de um triângulo traçarmos uma reta paralela ao outro lado, ela encontrará o terceiro lado em seu ponto médio. Tiago, não entendi nada, tá falando grego para mim, até porque foi um grego que deve ter feito isso, com certeza. Provavelmente foi Euclides, mas ou alguém da época dele. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, vamos traduzir o que está escrito aqui. Se pelo ponto médio de um lado... Galera, quem que é o nosso ponto médio que a gente está considerando aqui? É o M. Ele é o ponto médio do lado AB do triângulo. Então, através desse ponto M, a gente vai traçar uma reta paralela. O que é uma reta paralela? É uma reta que tem a mesma direção e ela não toca essa outra reta em questão. Então a gente vai traçar uma reta paralela ao outro lado. Aqui a gente tem duas opções. A gente pode fazer uma reta paralela a esse lado aqui que está em verde, ou podemos fazer uma reta paralela a esse lado que está em laranja. Nós vamos fazer as duas coisas, tá? Mas vamos considerar para o nosso exemplo aqui o verde. Então, se eu traçar uma reta paralela passando no M, que ela seja paralela ao lado verdinho aqui, ela vai encontrar o terceiro lado. Quem que é o terceiro lado? Eu já falei do azul, já falei do verde. Quem que sobrou? É o laranja. Então uma reta paralela aqui, ela vai encontrar esse lado laranja também no ponto médio. Então se eu traçar paralela, eu vou ter ponto médio aqui e vou ter ponto médio aqui também. Beleza? Então, ok. Então já estou traçando aqui, ó. Esse segmento rosinha, ele une dois pontos médios, tá? Ponto médio e ponto médio. E aí a gente parte para outro resultado, tá? Se um segmento
une os pontos médios de dois lados de um triângulo, então ele é paralelo ao terceiro lado e sua medida é metade da medida do terceiro lado. Vamos traduzir de novo, ó. Um segmento une os pontos médios de dois lados. Então, ó, tô pegando aqui o M e tô pegando o ponto médio do laranja, tá? Então, encaixou, tá unindo dois pontos médios. Então, ele vai ser paralelo ao terceiro lado, que no caso aqui é o verde, nós já sabíamos disso, pelo outro resultado, pelo modo como construímos era, né? E aí que vem a informação importante. A medida desse rosinha aqui vai ser metade da medida do verde. E é aqui que a gente vai conseguir determinar as coordenadas do ponto M, tá? Pelo menos o X do M. Depois a gente vai achar o do Y fazendo o mesmo procedimento, tá? Então, ó, o que acontece? Esse segmento aqui, ó, esse segmento rosinha, ele é o mesmo que esse de baixo, porque olha só, repara aqui, ó, estou formando um retângulo, tá? Se eu formo um retângulo, lados opostos têm a mesma medida. Quanto que mede esse segmento rosa? Isso aqui a gente fez uma ideia parecida, né? É só fazer a diferença das coordenadas aqui, ó. No caso, ó, só para poder reforçar, quem não viu a última aula, veja. Mas se você não viu, ou vai ver depois, até aqui, ó, do zero, da origem até o XB, obviamente mede XB. Da origem até o XM, mede XM. Então, se até aqui eu tenho XB e até aqui eu tenho XM, sobrou o que para o rosa? É XB menos XM, tá? Então aquele segmento lá em cima, que é igual ao daqui de baixo, mede XB menos XM. E já vimos na última aula também, usando a mesma ideia, que esse verde aqui é XB menos XA, tá? Pela mesma lógica. Até aqui é XB, até aqui é XA, o que sobrou é XB menos XA. Então a gente vai usar aquela ideia que a gente acabou de ver, que o segmento rosinha é metade do segmento verde. Então tá aqui, ó, XB menos XA, ele é metade do XB, aliás, XB menos XM, desculpa, é metade do XB menos XA. A gente vai resolver essa equação. Bom, primeira coisa é passar esse 2 multiplicando aqui. Vai ficar então 2xb menos 2xm é igual a xb menos xa, ok? Agora a gente vai fazer uma troca. A gente vai trocar esse menos 2xm, ele vai para a direita, porque a gente quer saber exatamente o xm, a gente vai isolar ele. E a gente vai trocar também o xb menos xa. Bom, com isso a gente obtém que 2xb menos xb mais xa é igual a 2xm. Faça aí no papel de vocês, desculpa, que vocês vão entender isso aqui. Mas é aquela questão de trocar, né? A gente fala para trocar, mas... Então esse menos vai para o outro lado mais, esse aqui vai para menos, esse vai para mais, e a gente chega, tá? Bom, 2xb menos xb vai ficar xb. Passando esses dois dividindo, a gente chega na fórmula que xm é igual a xa mais xb sobre 2, tá? Ou seja, o xm ele é a média aritmética do xa e do xb. Simplesmente assim, somos 2 e divide por 2. Então essa é a coordenada do xm. Beleza? Fazendo a mesma coisa agora para poder achar o ym. Vou considerar agora esse segmento aqui, tá? Esse segmento. Pessoal, essa questão de demonstração não é sempre que vai ter não, tá? Eu só estou mostrando para vocês de onde que veio, quando eu acho que convém. Agora, quando é uma coisa que foge um pouco, eu nem faço. Então, assim, só estou mostrando para vocês como que a gente obtém a fórmula, mas a fórmula em si é muito simples, tá? Isso aqui é só para poder preencher o vídeo, entendeu? Dar uma coisa, trazer algo assim a mais para nossa aula, né? Então, a gente vai usar a mesma ideia, ó. Qual que é a ideia? Esse lado aqui, ele está unindo dois pontos médios, tá? Já vimos isso aqui. É paralelo ao terceiro e ele vai medir metade daquele lado laranja. Então, como é que a gente encontra o segmento vermelho? É usando a mesma ideia, ó. Ele vai ser isso aqui, que vai ser a diferença entre o YM e o YA, tá? Então ele é YM menos YA.
E quem que seria o laranja? Vai ser o YB menos o YA, certo? E a gente vai usar a mesma ideia, a ideia de que o YM menos YA é metade do YB menos YA. Multiplicamos por 2, fica 2YM menos 2YA é igual a YB menos YA. Essa aqui é mais tranquila, porque o YM já está de boa aqui do lado dele. Nós vamos só trocar esse menos 2YA. Ele vai para o lado direito como mais 2YA. Temos aqui em azul, ó, menos YA, mais 2YA, que vai dar YA. E passando esse 2 dividindo, chegamos na fórmula que YM é igual a YA mais YB sobre 2, que na verdade é uma fórmula semelhante com a que a gente obteve pro X, correto? Bom, então acabamos de obter as coordenadas do ponto médio, tá? Então as duas vão ser dadas pela média aritmética das coordenadas de A e B. Então o nosso M vai ser XA mais XB sobre 2 e YA mais YB sobre 2. Ok? Então nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Então vamos lá, exemplo 10. Só lembrando, eu continuo a numeração enquanto durar o capítulo. Então nós fizemos até o exemplo 9 na aula passada e agora vamos continuar do exemplo 10. Então obtenha o ponto médio do segmento AB quando A é 7 menos 1 e B menos 3 e 11. Então pessoal, questão simples. Já vou deixar a nossa boa e velha colinha aqui. Vou escolher uma canetinha verde aqui para a gente poder começar. Então, queremos o ponto médio, ok? Bom, a gente vai usar essa fórmula. Vamos manter essa nomenclatura de XM, tá? O XM vai ser XA mais XB sobre 2. Quem que é o nosso XA? Bom, o nosso XA é 7, certo? Só está estourando muito a luz. Eu estou monitorando aqui, parece que está estourando um pouco, né? Eu estou num dilema com essa luz minha aqui, né? Deixa eu dar uma reduzida. Espera aí. Para melhorar. O nosso XA é 7 e o nosso B é, o nosso XB, né, é menos 3. Deixa eu só configurar uma coisa rapidinho aqui e já volto. É só uma configuração da câmera aqui que quando que ele fica corrigindo automaticamente a luz, mas eu vou deixá-lo assim mesmo, tá? Então, ó, voltando aqui, XA mais XB, 7 mais menos 3 sobre 2. Então, fica 7 menos 3, né? Sobre 2. 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Ok? Mesma coisa para poder encontrar o YM. A gente vai fazer YA mais YB sobre 2. O nosso YA é menos 1. O nosso YB é 11. Menos 1 mais 11 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Ok? Então o nosso ponto ali é 5. Nosso Y do ponto, né? Então a resposta da nossa questão, o ponto médio é M, 2 e 5. Ok? Então, primeira questão tranquilinha. Vamos para o exemplo 11. Deixa eu virar aqui para vocês.
Dados os pontos A, 3 menos 2 e B, menos 1 e menos 4, determina as coordenadas do ponto médio de AB. Pessoal, eu vou adotar agora, eu vou parar de ficar reescrevendo a fórmula. Já que a fórmula está aqui, eu já vou direto. Pode ser? Então vamos lá, ó. O nosso XM, de acordo com a fórmula, é XA mais XB sobre 2. O nosso XA é 3. E o nosso XB é menos meio. Eu vou colocar aqui menos meio, porque mais e menos é menos, tá? Sobre 2. Como que a gente resolve essa questão de fração? Eu gosto de fazer a multiplicação cruzada, tá? Eu completo aqui, ó. Escrevo aquele 3 como 3 sobre 1. Tá? Que de fato ele é 3 sobre 1. E a gente pode fazer a multiplicação cruzada. A gente faz... Peraí. 2 vezes... Ó, a gente faz 2 vezes 3. 1 vezes 1. E embaixo fica 1 vezes 2. Tá? Então, ó, ali em cima vai ficar 2 vezes 3 é 6. Menos 1 vezes 1, que é 1. Sobre 1 vezes 2, que é 2. Tudo isso sobre 2. Correto? Isso aqui vai ficar 6 menos 1 é 5. Sobre 2. Sobre 2. Pessoal, eu ia falar para vocês que é só multiplicar aqui, mas vou mostrar por quê, né? Isso aqui é uma divisão. É uma divisão do 5 meios pelo 2, correto? Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que aqui tem o 1. Se eu for inverter, fica 1 sobre 2. E agora você multiplica reto aqui. 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 2 é 4. Tá? Multiplicação de fração é assim. Beleza? Fazendo o mesmo agora para o y. YM vai ser a soma dos y sobre 2. Então, o do A é menos 2. O do B é menos 4. Isso sobre 2. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Que dividido por 2 vai ser igual a menos 3. Ok? Então, resposta da questão. O ponto M tem coordenadas 5 quartos e menos 3. Correto? Beleza, então, mais um exemplo para conta. Exemplo 12. As coordenadas do ponto médio de um segmento AB são dadas por M, 0 e 2. Se A, menos 2 e 5, quais são as coordenadas de B? Então, pessoal, toma cuidado que aqui agora a gente inverteu um pouco a história. Eu já estou te informando qual que seria o ponto médio. Já estou te falando qual que é. Certo? O que eu quero saber... Deixa eu inverter aqui, peraí. Tá pondo aqui. O que importa é aqui, né? Formulinha. O que a gente está querendo saber aqui não é o ponto médio, já foi informado. Eu quero saber qual que é um dos pontos. A gente vai seguir usando a mesma fórmula, tá? Só que agora a gente tem um detalhe. Na hora que a gente for fazer, ó, vocês vão perceber. Nós já temos aquela fórmula do XM. Essa eu vou escrever porque é uma questão diferenciada, né? É XA mais XB sobre 2, ok? Então, ó, o que a gente tem?
nós temos o XM, que no caso aqui é 0, e temos o XA, que é menos 2, e queremos o XB. Eu vou escrever primeiro para facilitar aqui, tanto faz, tá? Eu vou escrever essa parte do XA mais XB primeiro. Então, ó, quem que é o XA? É menos 2. O XB é o que eu quero, sobre 2. Isso é igual ao XM. Quem que é o XM? É 0. Então caiu numa equação aqui. Assim, sempre foi equação, né? Só que você já resolvia direto. Para resolver essa equação, esse 2 multiplica aqui o 0. Repito, o menos 2 mais XB. 2 vezes 0 é 0. Pessoal, se menos 2 mais XB é igual a 0, o XB tem que ser igual ao quê? 2. Concorda? E é só passar o menos 2 para o outro lado, vai ficar 0 mais 2, que é 2. Então já achamos o XB. Mesmo procedimento para encontrar o Y. Vou fazer YA mais YB sobre 2. Começando pela parte do YB. Então, ó, quem que é o YA? É 5. Quem que é o YB? Não sei, é o que eu quero saber. Sobre 2. Isso é igual ao YM, que no caso ali é 2. Então, primeira coisa, multiplica 2 por 2. Então, repete o 5 mais o YB. 2 vezes 2 é 4. Então, o YB, ele vai ser igual ao que? 4, para eu tirar esse 5, fica menos 5. Então, o nosso YB vai ser igual a menos 1. Ok? Então, o YB é igual a menos 1. E com isso, nós chegamos na resposta da questão, que é o ponto B. Tem coordenadas 2 e menos 1. Correto? Então, fim de exemplo, né? O exemplo é esse. Vamos voltar para a nossa aula, para a aula teórica. Dá uma parada, refaz a conta. Qualquer dúvida, deixa no comentário que a gente tira essa dúvida, beleza? Bom, continuando aqui, vamos falar agora de mediana. A mediana está diretamente relacionada com a ideia do ponto médio, ok? Só estou ajeitando aqui. Então, pessoal, mediana, tá? A gente fala de mediana. O que seria uma mediana? A mediana, ela é um segmento de reta também. As extremidades desse segmento de reta, elas são, uma extremidade é o vértice do triângulo e a outra extremidade é o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, ó, você vai pegar um vértice e vai ligar ele ao ponto médio do lado oposto, tá? Seria, então todo triângulo vai ter 3 medianas. Então seria algo desse tipo aqui, ó. Então você tem um vértice que está ligado ao ponto médio do outro lado, do lado oposto. Então, no caso aqui, o A está ligando ao ponto médio do BC, o B está ligando ao ponto médio do N e o C está ligando ao ponto médio do P. Tá? Então, são 3 medianas, uma para cada lado, uma para cada vértice, no caso também. Então, para a gente poder obter o comprimento da mediana, a gente vai fazer alguns passos. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui, usando o GeoGebra, nosso bom e velho GeoGebra, como que a gente chega nessa ideia da mediana. Então, olha só, vou usar a ferramenta aqui já de polígono, beleza? Então, vou selecionar aqui, espera aí que deu, nossa, deixa eu desfazer isso aqui. Temos aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e ligou ali, fechou o triângulo, tá?
Então, galera, qual que é o primeiro passo para a gente poder fazer essa questão da mediana? Então, o primeiro passo é justamente a gente obter o ponto médio do lado. Então, eu vou fazer primeiro aqui a mediana que passa pelo vértice A, tá? Então, se eu estou falando do vértice A, vou ter que usar o ponto médio do outro lado, do BC. Então, o primeiro passo é você definir o ponto médio do BC. Feito isso, o que vai ser a mediana? A mediana vai ser o segmento que une esse A esse D aqui embaixo. Isso é a mediana relativa ao lado BC ou ao vértice A, tá? Essa é a mediana. E qual que é o comprimento dela? É a distância do ponto A ao ponto D. Então, como que eu obtenho o comprimento da mediana? Muito simples. Para eu obter o comprimento da mediana, eu faço exatamente isso. Faço esse ponto médio com o que nós vimos nessa aula agora, né? Acabamos de ver como que a gente faz ponto médio. E para calcular a mediana, a gente calcula a distância entre esse ponto médio e o vértice oposto. Beleza? É assim que acha a mediana. Vamos voltar para o nosso slide aqui, para a gente poder continuar. Então, eu vou formalizar o que a gente falou agora. Então, primeiro passo para definir o comprimento da mediana. Determine as coordenadas do ponto médio do lado ao qual se refere a mediana. Achou o ponto médio, você calcula a distância entre o ponto médio obtido e o vértice oposto do triângulo. Beleza? É assim que a gente faz a questão da mediana. Antes da gente ir para exemplo, vou falar de uma coisa que é referente às medianas, que é o baricentro. Pessoal, baricentro é o ponto de interseção das três medianas do triângulo. É o ponto comum, é onde elas se cortam, tá? Então ali você tem as três medianas, aquele ponto ali que está marcado como G, ele é o baricentro. Geralmente o baricentro vai ser representado pelo G, ok? É o ponto de encontro. O baricentro é conhecido como o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? A gente costumava dizer que, bom, eu ouvi, né, uma vez falar que se você pega um triângulo e você determina o baricentro, e você pega, sei lá, uma coisa muito fina, um lápis, alguma coisa, e posiciona a ponta desse lápis exatamente no baricentro do triângulo, você pode soltar o triângulo que ele vai ficar equilibrado, ele não vai cair, ok? O baricentro vai dividir a mediana na razão 2 para 1, tá? Sendo que a distância até o vértice é o dobro da distância até o ponto médio. Vamos voltar para o GeoGebra aqui, para a gente poder discutir isso um pouquinho, tá? Já fizemos a mediana, vou fazer outra aqui. Vou fazer a mediana do referente ao B aqui. Então a gente vai lá no AC, determina o ponto médio, traçamos a mediana que passa no B e no E. Repara então que nós temos, vou marcar aqui a interseção. A interseção desse segmento com esse é justamente o ponto que nós chamamos de baricentro, tá? E aí, vou aproveitar de novo essa função aqui do ponto médio. Olha só, o que ele está dizendo é que a mediana, o baricentro divide a mediana na razão 2 para 1. Então, esse AF que está marcado aqui, ele é o dobro do FD, beleza? Então, por exemplo, se eu marcar o ponto médio aqui, ó, eu vou estar dividindo ele no meio, tá? Então, ó, esse segmento AG, ele mede o mesmo que esse GF, que mede o mesmo que o FD. Então, ó, aqui eu tenho dois segmentos, aqui eu só tenho um, tá? Então, basicamente é isso. A distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. A distância do baricentro ao ponto médio vai ser 1/3 da mediana, e até o vértice vai ser 2/3 da mediana. Ok? São algumas relações possíveis aí de a gente fazer. Beleza?
Era só para mostrar mesmo, então a razão aqui é de 2 para 1. Eu gosto de dar informação, né, pessoal? Às vezes até em excesso, eu tenho que me policiar um pouco nessa questão. As coordenadas do baricentro. Pessoal, eu não vou demonstrar isso, tá? Embora seja perfeitamente demonstrável, eu só vou colocar para vocês qual seria a fórmula para poder calcular as coordenadas do baricentro, tá? Vai lembrar um pouco a questão do ponto médio, até porque a ideia é parecida, mas as coordenadas são essas. Você soma as 3 coordenadas e divide por 3, ou seja, também é uma questão de média aritmética. Se o ponto médio é a média aritmética de... Se o ponto médio é a média aritmética de 2 pontos, o baricentro é a média aritmética de 3, ok? Vamos então ao nosso próximo exemplo para a gente poder aplicar isso daqui. Então temos aqui, exemplo 13, seja ABC o triângulo a seguir de vértices A 1 e 1, B menos 1 e 3 e C 6 e 4. Determine as medidas de suas 3 medianas e as coordenadas de seu baricentro. Então, pessoal, ele está pedindo aqui 4 coisas. É a medida das 3 medianas e também as coordenadas do baricentro. Então a gente vai começar justamente pelas medianas. Então, lembra que o nosso passo para poder descobrir as medianas é, primeiro, encontrar o ponto médio de cada lado, e aí a mediana vai ser a distância desse ponto médio até o vértice oposto. Nós vamos usar essas duas fórmulas. A gente vai unir a aula 2 com a aula 3, tá? Para poder determinar isso. Então, ó, primeiro vamos começar determinando. Eu vou aqui na ordem, eu vou usar primeiro o A, tá? Então, vamos fazer aqui, deixa eu pegar um lápis, uma caneta adequada, tá? Então, primeiro nós vamos fazer a mediana AM, tá? Sendo que esse M vai ser o ponto médio do BC, obviamente, porque a gente vai tratar da mediana relativa ao vértice A. Então, o primeiro passo é determinar exatamente as coordenadas do M. Então, vamos lá, ó. O XM, ele vai ser o XB mais o XC sobre 2. Tá dando para ler aí, pessoal? Quem que é o XB? É menos 1. Quem que é o XC? É 6. Menos 1 mais 6 é 5 sobre 2. Vamos deixar em forma de fração mesmo, tá? Não vamos ir muito além disso aqui, não. O YM vai ser o YB mais o YC sobre 2. YB é 3. YC é 4. 3 mais 4 é 7 sobre 2. Então, o nosso ponto M aqui é 5 meios e 7 meios, ok? Vamos agora, então, calcular efetivamente a mediana. Então, ó, primeira coisa para calcular a mediana vai ser os deltas, né? Então, ó, delta x, eu vou fazer xm menos xa. Então, xm menos xa vai ficar 5 meios menos o xa, que é 1. Já vou colocar 1 sobre 1 aqui, tá?
faz aquela cruzada. 1 vezes 5 é 5, menos 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai dar então 3 meios. Esse aqui é o ΔX. O ΔX ao quadrado, vou fazer direto, tá? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Ok? ΔY. YM menos YA. YM 7 meios, YA é 1. 1 sobre 1, faz a multiplicação cruzada. 1 vezes 7, 7, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 7 menos 2 é 5, sobre 2. Esse é o ΔY. ΔY ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Ok? Então, o nosso AM, ele vai ser a raiz de 9 quartos mais 25 quartos. Já está igual aqui embaixo. Então, repito. E somo 9 com 25. Vai dar 34. A raiz de 4 eu consigo tirar, né? E o 34 é 2 vezes 17, não sai dali. Então deu raiz de 34 sobre 2. Muita conta, de novo, né? E provavelmente eu calculei muito mal o meu espaço aqui. Vou separar aqui. Ok? Vamos pegar a canetinha vermelhinha. Vamos calcular agora o BN. BN. Vou economizar aqui que eu não vou ficar escrevendo a fórmula, tá, pessoal? Já vou direto aqui. Então, primeiro é achar o XN. Esse N, ele vai ser o ponto médio do, já que eu estou usando o B, é do A e do C, tá bom? Vai ser do AC. Então, quem que é o X do A? É 1. O X do C é 6. Correto? Sobre 2. 6 mais 1 é 7. Então aqui vai ficar 7 sobre 2. Ok? O nosso YN. Vou usar de novo o A e o C. Vai ficar 1 mais 4. 5 sobre 2. Ok? Beleza? Então, ok. Vamos agora para a próxima questão aqui. Próxima questão que eu falo assim, próxima conta, né? Descobrimos quem que é o N, que é 7 meios e 5 meios. Vamos fazer agora efetivamente o BN. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, vou fazer aqui embaixo. O ΔX vai ser... vou fazer N menos B. Pode ser? Então, ó. Nosso XN é 7 meios. Menos... o XB que é menos 1. Então aqui vai ficar mais 1. Sobre 1. 7 vezes 1 é 7. 2 vezes 1 é 2. Repito mais aqui, tá? E 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai ficar 9
meios. O nosso delta y vai ser 5 meios menos 3. 3 sobre 1. 1 vezes 5 é 5, menos 2 vezes 3 é 6, e 2 vezes 1 é 2. 5 menos 6 vai dar menos 1, fica menos 1 sobre 2. Ok? Delta x. Delta x não, desculpa. Bn, né? É que eu não fiz os termos ao quadrado. Delta x ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. 2 ao quadrado é 4. Delta y ao quadrado vai ficar... Aqui vai ficar positivo, né, pessoal? 1/4. Ok? Então, o nosso Bn vai ficar 81/4 mais 1/4. Isso aqui é igual a 82 sobre 4. Ok? A gente consegue tirar a raiz de 4 aqui. E o 82, ele é 2 vezes 41, tá? Que também não sai daqui. Então, esse aqui seria o comprimento da mediana relativa ao B. Ok? Raiz de 41 sobre 2. Falta agora a mediana relativa ao C. Vou tentar economizar um espaço que a gente tem ainda o baricentro para fazer, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar aqui a canetinha. Vou pegar a canetinha azul. Então, vamos fazer aqui o CP. Ok? Então, o X do P primeiro. Já que eu estou fazendo com C, eu vou usar A e B. X do A é 1, X do B menos 1. 1 menos 1 é 0, que dividido por 2 vai dar 0. YP vai ficar 1 e 3 aqui, então 1 mais 3 sobre 2 é 4 sobre 2, que é 2. Só estou fazendo mais rápido porque esse aqui acabou virando mais do mesmo, né? Então, de novo, nós não temos necessidade de ficar focando tanto. Então já achamos os coordenados do ponto médio, a gente vai achar agora a distância do C até esse ponto médio. Então, delta x, vamos fazer então, pode ser C menos P. Então o C aqui, o x é 6, menos o 0, ok? Isso aqui vai dar 6. Delta x ao quadrado vai ficar 36. Delta y vai ficar 4 menos 2, que é 2, ao quadrado vai ser 4. E aí, com isso, o CP vai ser a raiz de 36 mais 4, que é a raiz de 40.
Deixa eu pegar aqui o nosso rascunhozinho para mostrar para vocês que a raiz de 40 você consegue fatorar e tirar coisa lá de dentro. 40 dividido por 2 é 20, dividido por 2 é 10, dividido por 2 é 5, dividido por 5 é 1. Eu consigo tirar um 2 lá de dentro. Entretanto, eu não consigo tirar esse 10 dali, tá? Esse 10 fica preso. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 10. Essa seria a mediana CP. Então, medianas, o que nós temos de medianas? Temos a raiz de 34 sobre 2, aqui do AM, certo? Temos a raiz de 41 sobre 2, que é a do BN, e temos o 2 raiz de 10, que é do CP. É muito comum dar raiz nessas contas de distância, tá, pessoal? Nem sempre é possível que a gente tire tudo da raiz. Para fechar, falta o baricentro. Pessoal, vou aproveitar que eu acabei de ver esse erro. Esse Thiago é um animal. Thiago é um animal. Ali no BN não é raiz de 41. Isso aí fica, não tem como tirar aquele 2 dali. Eu viajei bonito. Já vou corrigir aqui, ó. Aqui continua sendo 82, tá? Desculpa. É que eu não quero editar o vídeo de novo. Eu já editei o vídeo 1, tive que colocar o erro. Pessoal, é muita coisa na cabeça, é muita conta, tá? Aqui é raiz de 82, beleza? Foi mal. Vamos seguir pro baricentro, tá? Vamos seguir pro baricentro para poder fechar essa questãozinha. Então, olha só, para o cálculo da mediana é bem simples, do baricentro, né? É só usar essa fórmula aqui, ó. É somar as três coordenadas e dividir por 3. É média aritmética, ok? Então vamos lá, ó. XG vai ser igual. Então, ó, XA é 1, XB menos 1, XC 6. Tudo isso sobre 3. 1 menos 1, corta. 6 dividido por 3, 2. YG vai ser 1 do A, mais o 3 ali do B, mais o 4 ali do C. Tudo isso sobre 3. 1 mais 3 é 4, com 4 vai dar 8, sobre 3 não dá para dividir, então o nosso baricentro vai ser 2 e 8 terços. Então, enfatizando o que foi feito até agora, que foi o resto, até agora sim, né, a questão toda, nós tivemos a mediana relativa ao vértice A. Ela mede raiz de 34 sobre 2. A mediana referente ao B, como eu corrigi, é raiz de 82 sobre 2. Não é 41, viajei bonito. E o P, a raiz referente aqui ao C, né, vai ser 2 raiz de 10. A mediana relativa ao C mede 2 raiz de 10. E o nosso baricentro tem coordenadas 2 e 8 terços. Então, esse é o exemplo 13, tá? Deixa eu dar uma olhada quanto tempo que nós temos de aula até agora. 49 minutos nesse exato momento, tá? Mais uma vez, eu ia deixar um exercício aqui para a gente poder fazer. Vou comentar com vocês rapidamente. É um exercício que chamou a atenção, tá? Tá na lista aqui na descrição. Vou comentar brevemente com vocês, tá? Então, olha só. Nós temos aí 3 pontos marcados no plano cartesiano e nós queremos as coordenadas de um quarto ponto, um ponto D, em várias situações. Então, o primeiro passo para vocês aí é determinar as coordenadas de A, B e C. Então, olha pelo desenho, tá bem simples. Lembra da ordem, tá? A ordem é X e Y, ok?
determina as coordenadas e a gente vai fazer. Olha só, o D, chama o D de XD, YD, ou de A e B, tanto faz, vocês que sabem aí. Mas coloca XD. O caso em que o D é ponto médio do AB, pega o AB, você vai somar e dividir por 2, tanto no X quanto no Y, tranquilo. Mesma coisa com AC, mesma coisa com BC. A partir daqui a gente começa a brincar, porque aqui o A é ponto médio do BD. Isso aqui vai remeter ao exemplo que a gente fez, o exemplo número 12, se eu não me engano. Não é? Porque lá no exemplo 12, ele já estava te dando o ponto médio e estava querendo um dos pontos que você teria que somar. Aqui acaba sendo o mesmo caso. Eu quero o ponto D sabendo que o A é o ponto médio. Então o jeito de fazer da letra D até a letra I é o mesmo caso do exemplo 12. Você vai estar descobrindo a coordenada de um ponto que está sendo somado. Não é o resultado. Aqui a gente está somando. Então você vai usar o XB é igual ao XA mais XD sobre 2. Aqui você vai usar que o XA é o XC mais XD sobre 2. E por aí vai. Tá? Então essa questão é bem interessante. Ela está na lista de descrição. Veja, faça e depois me conta se deu certo. Eventualmente pode ser que eu volte para poder resolver essa questão. Não vou resolver agora porque realmente assim, já fizemos o que precisava. De novo, é mais do mesmo, tá? Beleza? Bom, pessoal, essa aula de hoje ela vai ficando por aqui, tá? Agradeço a quem assistiu até agora. Desculpa aí, sempre tem algum probleminha, sempre tem algum erro. Isso aí não tem jeito. Realmente eu não gosto de editar vídeo, tá? Não gosto de chegar. É do jeito que eu gravei, o vídeo vai. Tive que editar os 2 primeiros e teria que editar de novo esse terceiro. Por sorte, eu vi o erro antes de finalizar o vídeo, tá? Eu vi aquele erro da raiz de 41 que eu escrevi, sendo que era raiz de 82. Pessoal, a próxima aula é a última aula de conteúdo do capítulo 1, tá? E essa aula ela vai ser importantíssima. Condição de alinhamento, tá? Condição de alinhamento. Nosso próximo capítulo é reta. Então, o que a gente vai ver na próxima aula vai ajudar a gente daqui para frente demais. E também vamos falar de área de triângulo, ok? Então, pessoal, inscreva no canal para você poder receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir a esse vídeo agora. Façam os exercícios, estudem e evoluam sempre, tá? Então, aguardo vocês na próxima. Valeu!